Graça e paz. Vamos abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos ouvir a leitura da palavra. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Que Deus revele a palavra aos nossos corações. Estamos estudando, meditando, lendo, fazendo leitura nas cartas de Pedro. Estamos na segunda carta. O propósito é ler mesmo a palavra e deixar que ela fale aos nossos corações. Domingo passado, nós falamos no versículo 1 e falamos dos falsos mestres. E hoje vamos continuar no versículo 2 e queremos falar um pouco, continuar falando dos falsos mestres e agora também de seus seguidores. Os falsos mestres e os seus seguidores. No verso 2, Pedro diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Aqui está falando dos falsos mestres. Dos falsos mestres. E diz aqui que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos seguem os falsos mestres. Para começar, não são poucos, são muitos. Muitos. Muita gente vai atrás dos falsos mestres, atrás do verdadeiro, que é Jesus, que é o Evangelho, a palavra. Poucos vão, mas atrás dos falsos mestres, multidões. É a palavra de Deus que está dizendo. Os falsos mestres têm muitos seguidores. Muita gente vai atrás deles. Por quê? Por que chove gente atrás do que é falso? Por quê? Um dos motivos, acredito eu, é que os falsos mestres sempre dizem para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, e não o que elas precisam e deveriam ouvir. O falso mestre é assim porque é falso mestre. Ele mesmo é um enganado. E ele diz para a pessoa o que a pessoa quer ouvir. Nesse ponto, irmãos, a culpa não é só
dos falsos mestres. Não. O povo também é culpado. O falso mestre se sente bem enganando. Ele se sente bem enganando. Mas os seus ouvintes têm prazer em ser enganado. Vejam os irmãos. O falso mestre se sente bem enganando. Mas os seus ouvintes se sentem assim, uma maneira gostosa, uma sensação boa em ser enganados, no engano. Então, os falsos mestres enganam, mas o povo gosta de ser enganado. Nesse ponto, cai bem o ditado popular: me engana que eu gosto. Então, irmãos, essas pessoas, e são muita gente, né? Muita gente. Essas pessoas que seguem os falsos mestres não são suas vítimas, são comparsas. Não são vítimas dos falsos mestres. Não reagem contra o engano. Pelo contrário, aceitam alegremente. Não querem ouvir aquilo que a palavra diz, mas se deliciam com o engano. É gente que não suporta a palavra de Deus, o Evangelho. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Pois haverá tempo, e nós já estamos nesse tempo há muito tempo. Pois haverá tempo em que não suportarão. Prestou atenção? Tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra, o Evangelho. É a palavra de Deus que está dizendo. Tempo em que não suportarão a palavra, a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos. Preste atenção agora. E se recusarão. Que tragédia, irmãos. Recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas religiosas. Uma outra versão diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão, é um monte, para si mestres. Você vê que essa gente gosta de falsos mestres.
Agora, com a palavra de Deus, com o Evangelho, não querem nada. Desviam os ouvidos da palavra do Evangelho. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Agora preste atenção. Como que sentindo coceira nos ouvidos. É como que se estivesse sentindo coceira nos ouvidos, que são aliviadas ou coçadas pelas palavras falsas dos falsos mestres. O ouvido coça, tem aquela coceira que dá no ouvido, e quando você coça, é gostoso, não é? Não é gostoso? Quando o ouvido está coçando, você pega um cotonete e sensação gostosa. Por que essa sensação? Porque o ouvido tem nervos com fibras bem sensíveis. Então, aquela sensação gostosa, alívio. É como uma coceira nas costas. Começa a coçar, você não consegue, você pede para alguém, coça. E normalmente a pessoa não acerta o lugar. Incrível. Aí, quando acerta o lugar, gostoso, que gostoso. É um alívio. Então, irmãos, espiritualmente falando, as pessoas, essas pessoas que seguem os falsos mestres, ela sente coceira. É como que estivesse sentindo coceira. E aí esses ouvidos são coçados pelos falsos mestres, pelas palavras enganosas. As pessoas se sentem bem, uma sensação gostosa. Mas é engano terrível. Aquelas palavras que geram uma sensação gostosa, mas são palavras enganosas, e a sensação também. No versículo 5 da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, na sequência lá do texto que você leu antes, pode ler o texto aí, fazendo favor? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo exorta o pastor Timóteo, dizendo: você seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, pregar o evangelho. Aguente firme, fique na luta, permaneça no evangelho, continue pregando o evangelho, é o que Paulo está dizendo. Continue apresentando Cristo para as pessoas, pregando Cristo, o evangelho. Anuncie a verdade. Fazendo isto, você cumprirá o seu ministério. Mas e o resultado? É aqui que está a questão. E o resultado? Estamos pregando a verdade, a palavra, e aparentemente parece que não tem resultado. Os falsos mestres, pelo contrário, são bem-sucedidos com as pessoas, porque essas pessoas não querem ouvir o evangelho. Então,
em nome de uma religião, essas pessoas desejam conseguir tudo o que seus corações pecaminosos desejam. Por isso seguem os falsos mestres em massa. Essas pessoas querem conseguir os desejos, elas estão atrás dos desejos pecaminosos dos seus corações. E os falsos mestres oferecem isso. É um engano, lógico, mas oferece. Então, foi o que eu disse. Essas pessoas não são vítimas coisa nenhuma, porque elas querem o que os falsos mestres querem. Por isso se agregam aos falsos mestres. Então eu diria que é farelo do mesmo saco, do mesmo pacote. Tanto o falso mestre como o seguidor. Irmãos, quanto mais perto da volta do Senhor, mais nós vamos ver esses caçadores de ouvidos proliferando. Lá no livro do Apocalipse, nós não vamos ler agora, eu só vou fazer uma referência, me parece que é o capítulo 11, me parece, se não estiver enganado, ali tem um episódio falando de duas pessoas, duas testemunhas de Deus, que vai anunciar a palavra de Deus durante 3 anos e meio, depois que a igreja foi retirada deste mundo, no período da tribulação. Então, essas pessoas vão perturbar o mundo pregando em Israel. E é dito, irmãos, que quando terminou o ministério delas, então foi permitido que a besta, o anticristo, matasse essas pessoas. E seus corpos ficaram na praça por 3 dias. E depois houve a ressurreição dessas pessoas. Mas é dito que quando elas foram mortas, o mundo fez festa. Foi uma alegria no mundo inteiro. Foi uma espécie de Natal perverso, maligno. Foi alegria. Pessoas mandavam presente, recebiam presentes, né? Davam presentes. Por quê? Porque não estavam agora ouvindo a mensagem, a pregação daquelas testemunhas. A que ponto esse mundo vai chegar? E hoje as pessoas já estão assim, mas irá piorar muito, 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 muito. A grande maioria das pessoas são instáveis e sempre acata de modismos e novidades interessantes. É assim, irmãos, é assim. A maioria dos crentes, entre aspas, a maioria da cristandade é assim, está procurando novidades, modismos, e os falsos mestres têm para oferecer. Temos hoje uma cristandade de bolha de sabão. Não tem água, 70% é só espuma. É assim, uma cristandade
mas se for verificar mesmo, poucas pessoas são verdadeiras, regeneradas, que amam a Deus e buscam a comunhão com o Senhor. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles quem? Dos falsos mestres e também os seus seguidores, será infamado o caminho da verdade. Por causa dos falsos mestres será infamado o caminho da verdade. Por meio dos falsos mestres e de seus seguidores, o caminho da verdade é insultado pelo mundo. Os incrédulos começam a desenvolver profundo desprezo pelo cristianismo. Irmãos, nós estamos vivendo já isto. Os ímpios, a sociedade perversa, está desenvolvendo um ódio, um desprezo pelo cristianismo, um desprezo profundo. E tem a ver com esses falsos mestres, com a obra deles e com os seus seguidores. Um crente em Jesus, um crente verdadeiro, nascido de novo, sentiu um profundo desejo em ver o seu vizinho salvo, como ele era. Ele desejou que o seu vizinho tivesse também a salvação que ele tinha. Então, por amor, lógico, foi até o seu vizinho e pediu se poderia falar de Jesus para ele. O vizinho, educadamente, lhe disse: agora não, hoje não. Eu estou lendo um livro muito interessante, mas estou lendo sem pressa. E quando terminar de ler, não sei quando vou terminar, porque estou lendo sem pressa. Talvez lá pelo final do ano eu termine de ler o livro. E quando eu terminar de ler o livro, eu te aviso e você pode voltar aqui. Aí você vem aqui e pode falar de Jesus, pode falar do seu Jesus para mim. Faltavam alguns meses para o final do ano. E quando o vizinho terminou de ler o livro que ele disse que estava lendo, ele avisou o crente. Então o crente foi lá na casa dele, entrou, sentou, e antes do crente falar de Jesus, o vizinho lhe disse: eu terminei de ler o livro. Você não gostaria de saber que livro é esse? O crente respondeu: sim, gostaria, estou curioso. Respondeu o crente: pois bem, o livro que eu li, e li com muito cuidado, é você. Eu estava lendo você, lendo as suas atitudes, o seu comportamento na cidade. Eu estava lendo o testemunho que você dava,
lendo os textos que você escrevia sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a morte com Cristo, nossa morte com Ele, ressurreição. Estava lendo tudo o que você falava, essa vida de Cristo que se manifesta em paz, mansidão, misericórdia, perdão, amor e tudo o que Ele é na pessoa. Eu estava lendo e comparando você para ver se batia as coisas, se as contas batiam. E bateu. Eu observei e acompanhei a sua vida, seu proceder, o seu caráter e o seu testemunho. Percebi que era Cristo mesmo vivendo em você. Cristo vivendo em você. Não tenho dúvida nenhuma. Já estou crucificado com Cristo, disse ele, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora, você pode falar de Jesus Cristo para mim. E conte tudo. Conte tudo desse Evangelho, dessa morte de Jesus na cruz, dessa ressurreição, desse viver de Cristo, porque eu quero também. Entenderam, irmãos? Agora veja bem, se fosse ao contrário, se fosse um crente safado, um crente de gogó, que vai na casa dos outros, mas é de gogó. Você já descobriu o que iria acontecer? O caminho da verdade ia ser insultado, infamado por aquele vizinho. É o que está acontecendo por causa dos falsos mestres e dos seus seguidores. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que está nele em Jesus Cristo, também deve andar como ele andou. Não basta dizer, tem que provar que está nele. E a prova é esta: devemos andar como ele, Jesus, andou. Como foi que Jesus andou? Ele andou mentindo? Com sacanagem? Com safadeza? Com fofoca? Enganando? Pecando? Não. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. É o que diz a palavra a respeito de Jesus. Mas ele andava, o Senhor Jesus andava fazendo o bem.
amando, perdoando, tendo misericórdia, salvando, buscando, abençoando. E isso só para começar o assunto, quando o assunto é Jesus. Quem pode andar como ele andou? Ninguém. Só ele mesmo pode andar como ele andou. Mas essa é a ideia do Evangelho. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Prestou atenção? Cristo vive em mim. É a ideia do Evangelho. Cristo vivendo em mim, a vida dele. Ele está em mim, ele vive em mim. Ele vive os seus passos fora do pecado em mim. É o andar de Jesus Cristo através de mim. Cristo em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição e agora Cristo vive em mim a totalidade da sua vitória. Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu a morte pela ressurreição e agora ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Portanto, não me venha com papo furado, conversas vazias para justificar o pecado na sua vida. Tem muita gente que só diz que está em Cristo, mas na realidade não experimenta a morte com Ele, a ressurreição com Ele e Ele mesmo em nós. Você está em Cristo? Caso sua resposta seja sim, viva para o louvor e honra do Pai. Caso seja não, então peça fé para crer em sua morte e ressurreição em Cristo. Não tenha medo de crer sua atração, identificação, morte e ressurreição em Cristo. Amém, irmãos?